Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Estamos nessa sexta-feira, dia 30 de julho, o mês foi embora e o programa Opção para a Vida convida você agora para ficar com a nossa guia turística, Aline, conhecendo a cidade de Cafarnaum. E no bloco seguinte, Pastor Antônio Júnior. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós estamos na Galileia, mais especificamente na cidade de Cafarnaum, a cidade também conhecida na Bíblia como Iro Shel Yeshua, a cidade de Jesus. Por que Cafarnaum é a cidade de Jesus? A gente vai descobrir quando a gente entrar. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Estamos entrando em Cafarnaum, conhecida em hebraico como Kfar Nahum, que quer dizer o vilarejo de Naum. Jesus nasce em Belém, vive a maior parte da sua vida em Nazaré e só com 30 anos ele se muda a Cafarnaum, como está escrito em Mateus 4,13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulun e Naftali. Mas por que essa cidade é justamente chamada de a cidade de Jesus? Porque apesar de ele ter vivido aqui só 3 anos, ele viveu aqui os 3 anos mais importantes da vida dele, que são os anos do ministério e da vida pública, e por isso a cidade de Cafarnaum recebe esse título. Chegamos no local mais importante de todos aqui em Cafarnaum, que é os restos da casa de Pedro, a casa onde Jesus se hospedou e morou. E nessa casa também aconteceu um dos milagres de Jesus, a cura da sogra de Pedro, como está escrito em Lucas 4, 38 e 39. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Nesse desenho, a gente consegue ver como a casa de Pedro se parecia, bem diferente dos restos arqueológicos que a gente vê aqui. O que acontece? Nos primeiros séculos, o cristianismo vai ser uma religião proibida e perseguida pelo Império Romano. Então, não se podem construir igrejas. Então, o que os primeiros cristãos aqui fazem? Eles constroem um domus ecclesia, que quer dizer uma igreja secreta. Esse local vai ter uma igreja secreta. Depois, quando finalmente o cristianismo vai ser uma religião permitida na Terra Santa, se constrói aqui uma igreja no período bizantino, que é essa igreja octagonal que a gente está vendo, que ela tem 8 lados. Essa igreja também, mais tarde, vai ser destruída e reconstruída, e a última reconstrução, ela está aqui em cima. Essa igreja, ela vai ser feita sobre pilares, quer dizer que ela vai estar em cima dos restos arqueológicos, mas sem cobrir eles. E uma coisa super legal que eles fizeram é que o piso da igreja é de vidro. Então daqui a gente vai subir e olhar também para os restos arqueológicos desde cima. Então vamos lá. Olhem que legal, tem agora um grupo de senhoras que são árabes israelenses cristãs visitando a igreja e tem uma freira também falando para elas. Então vamos para o ladinho para não atrapalhar o que elas estão fazendo, mas vamos chegar aqui até esse ponto com o vidro e ver as escavações desde cima.
As escavações arqueológicas de Quefarnaum começaram em 1838, quer dizer, 180 anos atrás. E por isso eu vou mostrar agora fotos para vocês de antes dessa igreja ser construída. A gente consegue ver claramente a igreja bizantina octagonal, mas a gente também consegue ver algumas paredes que elas estão parecendo um pouco aleatórias. Essas são as paredes mais antigas, tanto da Domus Ecclesia, da igreja secreta, como também da casa de Pedro. E essa igreja que a gente está caminhando agora, ela foi construída só em 1990, quer dizer, ela é super moderna para os padrões de Israel. Hoje em dia, Quefarnaum é um parque arqueológico, mas há 2000 anos atrás, ele era uma cidade super importante da Galileia. Entre as pessoas que moravam aqui, ficava Pedro. Mas não só ele, tinha uma cidade inteira aqui e a gente consegue ver um pedacinho dela atrás de mim. Essas pedras pretas são restos de casas de Quefarnaum, justamente do período de Jesus, do período romano. Uma coisa interessante que a gente vê é que todas as pedras de construção são pretas. Por quê? Porque a gente está muito próximo das colinas do Golã. E as colinas do Golã, elas são, na realidade, vulcões inativos e toda essa região foi coberta de lava há muito tempo atrás. Então aqui as pedras são pedras basálticas, quer dizer que é lava, que é magma que endureceu. E por isso todas as casas eram construídas com essa pedra. Mas de repente, a gente caminhando aqui em Quefarnaum, a gente vê um edifício que é diferente de qualquer outro edifício. Vejam que ali no fundo tem um edifício branco. O que será que ele era? Esse edifício colossal, ele é uma sinagoga. Ou melhor dizendo, duas sinagogas. Uma construída por cima da outra. Essa base que a gente está vendo, que são de pedras pretas, como o resto da cidade, é a base da sinagoga dos tempos de Jesus. A gente sabe que Jesus frequentava sinagogas e que ele frequentou essa sinagoga também. Por algum motivo, a população de Quefarnaum decidiu desmontar essa sinagoga, talvez porque queriam ampliar ela, talvez porque ela tivesse em um estado de conservação muito ruim, mas eles desmontaram e reconstruíram uma sinagoga colossal por cima, que são essas pedras brancas que a gente está vendo. A pergunta é, quando foi feita essa reforma? Vamos agora juntos entrar e ver ela. Então, de quando é essa parte da sinagoga? E como os arqueólogos podem descobrir isso? Eles pegam e levantam as colunas. Então aqui eles levantaram as colunas e o piso da sinagoga e viram que tinha embaixo. E eles encontraram moedas, restos arqueológicos e conseguiram datar essa sinagoga do século V, quer dizer, uma sinagoga bizantina construída por cima da sinagoga dos tempos de Jesus. Nos tempos de Jesus, o Templo de Jerusalém ainda existia e ele era o coração de todo o povo de Israel. É onde ficavam os sacerdotes, é onde se faziam sacrifícios, é onde se iam nas 3 grandes peregrinações anuais. Então, por que se precisava de uma sinagoga? Ela era um centro comunitário, o centro da comunidade local, onde se ensinavam e se estudavam as escrituras, onde se faziam as reuniões. E por isso a gente sabe que Jesus também frequentava sinagogas, entre elas essa, para ensinar a palavra. E aqui acontece a passagem de Lucas 4, 33 a 35. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és,
o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Nós estamos caminhando nos restos de uma sinagoga bizantina, mas se a gente olha aqui pela porta, a gente vê do outro lado a igreja e embaixo dela tem restos de uma igreja bizantina. Isso quer dizer que Quefarnaum era um exemplo de coexistência, uma cidade onde judeus e cristãos moravam lado a lado. E essa sinagoga colossal vai acabar sendo destruída junto com toda a cidade de Quefarnaum, quando um grande terremoto acontece aqui. Já que a sinagoga era feita de pedra, pedras não desaparecem, e sim elas vão cair e desmoronar. Quando se prepara esse parque arqueológico, eles vão e tiram todas essas pedras e espalham elas aqui em volta. O que a gente está vendo aqui agora atrás de mim são restos da fachada da sinagoga. E olha que interessante, a gente vê aqui alguns símbolos, entre eles o símbolo da menorá, o candelabro do Templo de Jerusalém. A gente lembra que sinagoga e o templo são duas coisas diferentes, mas apesar de quando essa sinagoga foi construída, o Templo de Jerusalém já havia sido destruído, mas a memória do templo seguia e segue viva. Então a gente vê que na sinagoga eles colocam símbolos do Templo de Jerusalém, a menorá, e dos dois lados tem outros dois símbolos pequenos. Um que parece um símbolo da Nike, mas não é. Ele é um shofar, que é uma trombeta feita de chifre que se tocava. E do outro lado, o símbolo que é uma pá, que era a pá usada para tirar as cinzas do Templo de Jerusalém. Mas tem um símbolo que vamos ver se vocês conseguem descobrir o que é. Ele é uma construção sobre rodas. Essa construção simboliza o Templo de Jerusalém e, mais especificamente, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não tinha rodas. A gente lembra que ela era carregada? Então, que história isso aqui representa? Essa história representa o que acontece depois que a Arca da Aliança ela é roubada pelos filisteus. Os filisteus vão roubar a Arca da Aliança e levar até uma cidade no litoral que se chama Ashdod. Mas a cidade vai ser assolada por uma grande praga. Então os filisteus entendem que eles não deveriam estar com a Arca da Aliança e eles colocam a Arca da Aliança sobre rodas e colocam animais para puxarem e enviam a Arca da Aliança para uma cidade judaica próxima chamada Beit Shemesh. O pessoal da cidade de Beit Shemesh, pessoal, apesar de serem judeus, eles não tratam a Arca da Aliança com todo respeito e por isso também eles vão receber uma praga. E depois de eles serem assolados por essa praga, eles decidem também mandar a Arca da Aliança adiante e a arca é enviada então a uma cidade próxima de Jerusalém chamada Criat Yarim e de lá, mais tarde, a arca sobe a Jerusalém ao seu lugar devido. Então, eu acho bem interessante que de todas as histórias bíblicas que eles decidem representar aqui, eles representam símbolos do Templo de Jerusalém e também essa história tão diferente da Arca da Aliança. Mas agora chegou a hora de seguir o nosso passeio. Vamos lá! A cidade de Quefarnaum vai ver muitas outras passagens bíblicas. Por exemplo, a cura do paralítico. A gente viu um pouco das casas da cidade. As casas em si eram feitas de pedra, mas o telhado era feito de madeira e barro. Então, quando eles vêm, eles quebram um pedaço desse telhado de madeira e barro e baixam o paralítico pelo telhado. Essa também é a cidade de origem do apóstolo Mateus. E essa cidade de pescadores, fundada há 2.200 anos atrás, vai ser o centro do ministério de Jesus. E por isso toda essa área aqui do norte do Mar da Galileia vai ser a área que mais vai ver milagres. Nós temos aqui próximo o local da multiplicação dos pães e dos peixes.
a gente tem o primado de Pedro, a gente tem o Monte das Bem-aventuranças, onde ele faz o Sermão da Montanha, a cidade de Migdal, também conhecida como Magdala, e também cruzando o mar ao outro lado, a gente chega à cidade de Guedara, onde Jesus encontra um endemoniado. Então, esse pequeno espaço geográfico ao lado do Mar da Galileia reúne tantas passagens bíblicas importantes. Então, vamos agora chegar até a beira do mar. E aqui a gente consegue ver porque Pedro morava nessa cidade. Pedro era pescador e exatamente ao lado de Quefarnaum fica o Mar da Galileia, que ele é um grande lago de água doce. Mas pensem para aquelas pessoas que viviam aqui há 2, 3 mil anos atrás, essa quantidade de água é como se fosse para eles um mar inteiro. O Mar da Galileia continua sendo essencial para Israel. Até os dias de hoje, ele é uma das maiores fontes de água potável do país. E aqui a gente consegue ver a transparência e a limpeza da água. Então, quando vocês vierem a Israel e vierem visitar Quefarnaum, peguem uns minutinhos, sentem aqui do lado do mar, ouçam o barulho dele e vejam o que se via nos tempos de Jesus. A paisagem aqui está praticamente intocada e também por isso Quefarnaum é vir fazer uma viagem no tempo. Espero que tenham gostado do nosso passeio aqui em Quefarnaum no dia de hoje. Não esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever no canal para mais vídeos. Um grande beijo, um obrigado especial ao meu pai que está segurando a câmera no dia de hoje e a gente se vê na próxima. O que Pedro está nos falando aqui dos versos 12 ao verso 16. Para que eu entenda esse verso 12, eu entendo esse contexto aqui. O Antigo Testamento sempre nos informa que o povo de Israel, o povo hebreu, sempre foi perseguido. Israel sempre foi perseguido. E perseguido por quê? Sua religiosidade ou sua espiritualidade era o motivo de sua perseguição. Por quê? Porque a espiritualidade de Israel era uma discrepância da espiritualidade dos povos pagãos. Enquanto Israel cria no único Deus, Criador dos céus e da terra, todo o resto da humanidade cria em vários deuses, faziam imagem de esculturas, faziam sacrifícios humanos. Então era um panteão de deuses, de crenças misturado. E isso no meio social não causava infortúnio, mas quando um chegava e dizia que há um único Deus, Criador dos céus e da terra, que libertou o povo do Egito, que deu a terra que manava leite e mel, nesse discurso dessa espiritualidade causava infortúnio nos pagãos. E por isso que Israel e os hebreus sempre foram perseguidos. Por quê, irmãos? Porque quando Israel chegava com a pregação de que existe um Deus único, isso causava infortúnio na vida de quem? Dos pecadores, das pessoas que não tinham a revelação. E o povo hebreu foi o povo escolhido por Deus na antiga aliança para justamente proclamar esse reino, proclamar a salvação em Deus. Entende, irmãos? Daí, o povo hebreu é como se eles estivessem ao longo da história acostumados com a perseguição. Eles estavam acostumados com isso. Foi tantos mil anos assim. Então, no contexto da carta aqui, aqueles israelitas ou judeus que se convertiam ao cristianismo e que eram perseguidos, estavam meio que acostumados. Entretanto, os gentios, como era comum o paganismo e as cerimônias pagãs, que não sofriam perseguição, não se tinha oposição ao que era errado aos olhos de Deus para eles. A sociedade da época, então,
achava normal as bestialidades, aquelas cerimônias com adoração a todos os tipos de deuses falsos. Porém, irmãos, preste atenção, quando o evangelho alcançou esses gentios, e eles então se converteram, eles passaram a viver uma perseguição que nunca antes tinham passado. Está entendendo? Eles nunca tinham passado esse tipo de perseguição. Para eles era uma novidade. E eles estavam então em crise. E na igreja a qual esses leitores aqui recebem essa carta de Pedro, era um exemplo disso. Os gentios convertidos estavam passando em crise, porque eles nunca tinham passado por perseguição. Eles não sabiam o que era não ser aceito pela sociedade, pelo discurso da sua espiritualidade. Então, como um bom pastor, como uma pessoa então que de fato ama a sua igreja, ama o seu grupo, se preocupa com as pessoas que estavam ali sofrendo e que estavam em crise sem entender, o apóstolo Pedro no verso 12, ele usa esse termo então, que é um termo que nos liga a esse amor, a esse cuidado pastoral. Ele fala: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Entendeu? Por isso que ele usa esse termo. Há uma coisa extraordinária acontecendo com vocês. Calma. Esse fogo, essa perseguição, essa coisa que vocês estão dizendo que não suporta, tenha calma. Isso tem um propósito. Olha como a igreja é, irmãos. Olha como a gente tem que estar exposto à palavra. Porque em tudo o crente tem que entender que há um propósito de Deus na nossa vida, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Então essa perseguição aqui, que eles estavam dizendo que estava insuportável, pero amados, não estranhe esse fogo, não estranhe essa perseguição, não estranhe esse infortúnio, não estranhe o que os pagãos estão dizendo de vocês, não estranhe isso não, porque isso tem um propósito, isso vai servir para alguma coisa. Então, para os crentes de origem gentílica, era algo de fato insuportável isso. E aí Pedro, usando essa palavra, ele vai encorajar esses crentes. É uma função pastoral. Amém? Encorajar. Está ruim, não estou aguentando. Tenha calma. Deus está no controle. Eu estou o quê? Encorajando. Porque é verdade. Deus está no controle. Não está no nosso controle. Porque se estivesse no nosso controle, nós seríamos os deuses. Mas Deus não dá a glória dele a ninguém. Então por isso que Ele é que está no controle. Aleluia. Ele está no controle da minha e da sua vida. Ele está no controle dessas pessoas que estavam vendo, lendo essa palavra aqui. Os primeiros leitores. E esses leitores então estavam entendendo que estava ficando muito claro que essa provação, que Pedro usa o termo fogo, é algo com propósito, não é à toa. E essa ideia de que esse fogo, essa perseguição, essa provação tinha sentido, tinha um propósito, Pedro já vinha discutindo isso desde o início da carta. Olhe comigo, versos 6 e 7 do capítulo 1. Ele diz: nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então fica claro que o propósito da provação, por meio da perseguição e sofrimento, é para fortalecer e estabelecer de uma vez por todas a fé. Então Deus usa algo que é diferente do mundo. Deus usa algo que está dentro da própria personalidade humana, da resiliência humana, do psicológico humano, e de que Ele faz algo com os seus, ou que Ele deixa, permite que aconteça algo com os seus, porque Ele, mais do que nós mesmos, sabe que nós sairemos dessa prova aprovados
como o ouro que é colocado no fogo e sai puro. A provação e a perseguição, Pedro estava dizendo, é algo usado por Deus com propósito para purificar a nossa fé, para ficar límpida, para ficar clara, para ficar... Quem deve entender isso? Os crentes. Os crentes devem entender que Deus deseja separar a verdadeira fé daquela que é imitação. E usa o instrumento de sofrimento para alcançar esse propósito. Parece algo louco. Mas o que Deus diz? Através da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que ele usa de coisas que são loucas, mas que para ele tem sanidade. E que para mim faz sentido. Eu sou crente. Amém? Aleluia! Aleluia! Faz sentido. Ele está cuidando de mim. Então nós precisamos aplicar isso à nossa própria vida. Aplicar essas palavras de Jesus à nossa vida. Eu preciso ser provado. Eu preciso passar pelo processo de purificação. É necessário. Aleluia! Deus está no controle. Você não sabe, você não tenta entender. Faça como o profeta Abacuque, que entra em crise. Senhor, o justo viverá pela fé. Aleluia. E Paulo diz que essa fé não vem de nós, para que nenhum de nós venha nos gloriar. É dom de Deus. Olha que cuidado Deus tem. Até nesse detalhe, Ele não deixa que venha partir de nós, mas é Ele. E de uma forma sinérgica, ou seja, em conjunto, nós e Deus, vamos construir essa vida, aleluia, de aproximação, de dedicação, de amor, de fato uma vida cristã. E outra, isso, irmãos, faz com que nós vivamos, ou venhamos a viver, a verdadeira felicidade, que não é um sentimento, mas é um estado. Mateus capítulo 5, verso 11 e o verso 12, parte A, diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha, eu estou sendo acusado, eu estou sendo injuriado por coisas que eu não fiz. O que é que eu vou fazer? Eu vou me vingar, eu vou me armar e pegar essa pessoa. Ele diz não. Jesus ensina: regozijai-vos e exultai-vos. Os crentes, de forma bem esquisita, na perspectiva mundana, olha para o sofrimento como algo que há alegria. E de veras, é algo estranho e foge ao senso comum. Mas lembremos que isso não estamos tratando de algo comum, irmãos. Nós não estamos tratando de opinião da sociedade, da opinião da construção de estudiosos. O que hoje está na mídia, né, é uma palavra agora bem familiar, especialistas, né? A mídia ela joga uma mentira e diz, segundo especialista. É como se você estivesse tirando a responsabilidade, né? Aí joga para especialista. Você não sabe nem quem é o especialista, mas é especialista. Então, o que ele está dizendo aqui foge do senso comum. É algo espiritual. É algo que só entende quem é crente, quem crê, quem tem fé. O sofrimento redunda em alegria. É coisa louca. Mas é a palavra de Deus. E só quem entende é quem tem conexão com a divindade. Aleluia. Lembremos, irmãos, desse fato. Nós não estamos tratando de algo comum, mas da transformação que houve na vida de cada crente. O novo nascimento, a regeneração, a nova perspectiva de vida, a nova inclinação,
que faz cada crente viver sua vida para Deus, dedicado totalmente para Cristo, e que por isso, vai levantar ódio do mundo, desconfiança dos incrédulos e a ira de Satanás. E o que nós devemos fazer diante disso? O que é que nós devemos fazer? Eu entendo que Pedro vai responder essa indagação no versículo número 13. Olhe comigo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Veja a ênfase que Pedro dá à alegria. Não é uma alegria de um entretenimento. É uma alegria que ultrapassa o limite do racional. É algo indizível. É algo exultante. É algo maior do que um sentimento humano. Estar na presença do Senhor e fazendo a sua vontade e sofrendo por causa disso, causa na vida do crente uma felicidade nunca antes vivida e nunca será vivida pelo mundo. É isso que Pedro está aqui querendo nos dizer. Irmãos, amados irmãos, você que está em casa, é um privilégio ser crente. Ser crente quer dizer que participamos dos sofrimentos de Cristo. Ser crente quer dizer, eu sou cordeiro com Cristo. Assim como Cristo foi perseguido pela sua pregação, o crente será perseguido também pela sua postura e pregação. Mas aquilo que está guardado para nós, a nossa herança, aqueles que nos perseguiram e que nos perseguem, nunca, absolutamente nunca vão viver. Mas nós já estamos vivendo. Só estar na presença de Deus é algo, de fato, indizível, incomparável, incomum. E que não pode ser vivido pelo mundo. Pode ter a droga que for, a mais alucinante, a mais alucinógena, a mais forte. Pode ter o dinheiro que for, a festa que for. Não se compara a ser crente. Porque o crente é feliz, até mesmo sofrendo. Aleluia! Lamentamos termos que fazer esta abrupta interrupção, mas você está convidado na próxima segunda-feira a continuar ouvindo a conclusão desta mensagem. Não deixe de ir à igreja mais próxima da sua casa. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.